Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium Hybrid 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium Hybrid 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, com novidades Toyota Safety Sense de série em todas as versões do modelo, e essa versão Altis Premium também com uma novidade que não tinha na versão anterior: recarregamento de celular por indução, sem fio. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor do modelo com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus farol, que sai da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, e aí nós temos aqui indicador de seta, essa luz de condução diurna, esse LED menor aqui na frente, esse filete, e aí nós temos um outro filete em LED que vem até o final aqui da parte do farol. Temos a parte com canhão de projetor com farol alto e baixo também em LED, esse detalhe dessa peça cromada que passa por todo o farol, e aqui a máscara negra no seu interior com esse acabamento black piano que realmente deixa bem destacado o farol do Corolla. Já na parte aqui do para-choque nós temos esse vinco bem pronunciado, com esse formato de C, com essa peça, com esse detalhe cinza metálico com acabamento, e aqui um outro acabamento preto fosco com farol de neblina em LED. Sensores de estacionamento dianteiro de série no modelo, e aqui nós temos essa parte da grade com esse formato trapezoidal, com esse acabamento black piano e as aberturas de ar. Já aqui mais acima nós temos esse detalhe com essa peça preto brilhante que passa por todo o capô, com esse filete cromado que realmente vai deixar a frente bem destacada, com um logo translúcido da Toyota, com esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido com os sensores do sistema Toyota Safety Sense. Já na parte aqui do para-brisas nós temos uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança para você através desse sistema. No capô nós temos um vinco aqui na sua lateral, um outro vinco que vem lá de cima, vem até o logo, e da mesma forma ele volta aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido do mundo fabricado pela Toyota em 1997. Então, são dois motores elétricos e um motor a combustão. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo utilizando esse veículo, com certeza. Logo mais abaixo nós temos dois motores elétricos. Esses dois motores elétricos geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm, trabalhando de forma simultânea entre os três motores, os dois elétricos e a combustão. Eles geram força combinada de 122 cavalos, aliado com câmbio CVT Hybrid Transaxle, que não trabalha com polias como o modo CVT comum, ele trabalha com engrenagem direta com as planetárias. E aqui nós temos a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar toda a parte do funcionamento do sistema híbrido, trabalhando com os motores de forma simultânea para te trazer mais economia. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes depois referente a consumo, quais os acessórios que vem nessa versão, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens todos os detalhes da composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiança no mercado. Na parte do capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor,
para trazer menos ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do veículo, que é diamantada. Então nós temos toda essa parte do aro escovada com esses detalhes, e aqui o vinco no centro com a pintura preto brilhante com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m de comprimento, e nós temos o vão de profundidade de solo de 14,8 centímetros. Já na parte da caixaria de roda nós temos um vinco bem sutil que faz o contorno, e aqui nós já temos uma silhueta que sai da primeira porta até lá na parte da segunda porta. Temos um vinco ali logo em cima da descrição Hybrid, que sai e vai lá até o final da lanterna, e aqui nós temos esse detalhe para fazer referência que é um carro híbrido. Nós temos aqui essa parte com esse filete que sai da coluna A até lá no final da coluna C do veículo, com esse detalhe cromado. E aqui nós temos repetidor de seta, rebatimento elétrico do retrovisor, essa peça com esse detalhe preto fosco, e aqui também a maçaneta é na cor do veículo, que é um preto atitude metálico com a coluna B com esse detalhe preto fosco. E essa versão, por ser a topo de linha, ela vem incluso aqui o teto solar, que é a primeira vez numa versão aqui no Brasil que nós temos teto solar no Corolla. Aqui nós temos esse detalhe preto fosco. A parte aqui da suspensão traseira são com duplos braços independentes. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do Corolla Altis para vocês. Aqui nós temos esse detalhe com esse vinco em formato de C, harmonizando lá na frente do veículo, que fica bem destacado, também com essa parte do vinco aqui atravessando toda a parte do para-choque, com esse vinco também na lateral. Sensores de estacionamento de série que já vem no veículo, e também um refletor noturno para trazer mais visibilidade ao veículo. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a iluminação aqui é em LED, e aí nós temos essa peça com esse acabamento cromado, com a parte fosca e também brilhante, que atravessa todo o porta-malas, realmente dá um destaque para a traseira do veículo. A inscrição Altis Hybrid, e aqui nós temos o logo da Toyota com esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e se você apertar o botão aqui com a chave presencial no bolso, você tem a opção da abertura do porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, tem uma boa capacidade com a iluminação interna. Se você puxar aqui, nós temos o kit dos pneus para fazer a troca com o kit de ferramentas também, se necessário. E aqui a parte com essa manta, com esse acabamento na parte da tampa traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar o funcionamento para vocês lá dentro do veículo. E aqui um item de segurança importante, lanterna de neblina em LED, vai facilitar na visibilidade com certeza. Se tratando em segurança, o Corolla conta no teste de colisão latinha NCAP com 5 estrelas, são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla. Ele tem um entre-eixo de 2,70 m. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás, e mesmo sentando aqui atrás, vou mostrar a parte do espaço para vocês. Eu não chego a encostar os joelhos, tem um espaço de 2 dedos mais ou menos aqui. A parte do revestimento aqui no interior do carro é bege com uns detalhes cinza. Vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha das demais versões. Temos aqui o teto solar para trazer uma iluminação aqui dentro, e realmente esse interior Biton deixa o carro muito bem requintado. Temos a parte aqui com o teto também na cor bege, com a iluminação para quem está aqui atrás, com as alças aqui no teto. O revestimento aqui é em couro, e aí nós temos essa linha aparente, portas revistas aqui atrás. Aqui é a parte com nicho para colocar alguma coisa. Eu vou descer para mostrar a parte traseira aqui dos bancos para vocês. Quero abrir a imagem para mostrar aqui o detalhe Biton, que é cinza com essa parte mais lisa. Aqui já tem os pontilhados, e aqui no centro nós já temos essa parte pontilhada com esse detalhe bege. Aqui nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa parte com encosta-braço com opção para 2 porta-copos, vai facilitar para quando estiver viajando com 4 pessoas. Também a parte aqui com Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. Se você apertar esse botão que está aqui, o banco ele é bipartido, então você consegue estar descendo dos 2 bancos. Ele é 60 por 40, o dia que você quiser carregar uma escada
algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você estar utilizando essa parte do veículo. É interessante. A porta nós já temos aqui esse revestimento macio ao toque cinza, esse detalhe em couro com a linha aparente. Aqui já é um detalhe macio ao toque com esse acabamento, com essa linha aparente na cor bege. Os puxadores prata, essa peça com esse acabamento black piano, acionador do vidro elétrico com a função auto down, sobe com um toque só. Um nicho para estar guardando alguma coisa e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave, ela é do tipo presencial, temos o logo da Toyota com a inscrição Corolla. Se você virar aqui, uma segunda opção de abertura do porta-malas, alarme perimétrico e também volumétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Somente no banco do motorista que a gente tem aqui ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar a inclinação das pernas para trazer mais conforto, ajustar também a altura do banco e essa parte com esse botão para ajustar a inclinação das costas para você deixar o conforto de acordo com aquilo que você deseja. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e também a abertura do tanque do combustível. E agora nós vamos conhecer aqui o interior do Corolla Altis Premium Hybrid 2023, que já está em funcionamento. E aí nós temos essa tela com a inicialização Corolla, é uma tela de 7 polegadas digital em TFT. E aqui essa parte do painel eu vou deixar para depois. Eu quero mostrar a multimídia, que infelizmente pela falta dos semicondutores a Toyota não está tendo aquela multimídia com 5 anos de garantia, colocou uma multimídia provisória até resolver a falta dos semicondutores, uma multimídia da marca Wings Conecta com 1 ano de garantia de 10 polegadas com um sistema Android. É uma multimídia flutuante, não temos mais aquela TV de tubo que nós tínhamos aqui atrás, ficou aparentemente uma multimídia bem bonita, mas aí no caso ela não tem conectividade para o sistema Android Auto e nem Apple CarPlay. Essa é a diferença da multimídia, com certeza muitos vão sentir essa diferença na utilização, que ela não é uma multimídia tão intuitiva. Mas aí nós temos aqui a parte com o Home, que nós temos o Spotify, tem o Waze para poder fazer a navegação e também a parte aqui que você consegue baixar no Play Store o aplicativo que você deseja para fazer a utilização nessa multimídia. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa depois acompanhar os detalhes dessa multimídia, para não ficar um vídeo tão extenso, e você pode estar acompanhando depois nesse card lá no final do vídeo. A parte aqui do console central, nós temos esse detalhe black piano com esse filete prata, e o ar-condicionado aqui ele é digital com 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura do lado do motorista e também a temperatura que você deseja do lado do passageiro. Esse ar-condicionado nós temos aqui as opções onde você vai direcionar, o fluxo do ar-condicionado que você pode estar aqui aumentando, aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação aqui na parte do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. E aqui nós conseguimos apertar esse botão para estar saindo o ar-condicionado para quem está lá atrás. São detalhes que eu estou mostrando aqui para vocês. A parte aqui para poder estar fazendo a ignição do veículo através do botão Start Stop. E aqui a novidade, nós temos sensor de recarregamento por indução no veículo. Não tinha na versão Altis Premium, agora já é incluso. E aí nós temos esse detalhe cinza e também esse detalhe bege que contorna o câmbio aqui, que é um Hybrid Transaxle CVT. Como eu falei para vocês, ele não trabalha com polias, trabalha com engrenagem direta através das planetárias. Aqui nós temos o modo Drive Mode, para você estar optando entre os motores a combustão e motor elétrico, e aqui o EV Mode, para trabalhar com 100% elétrico. Esse outro botão aqui é para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do veículo. E aqui nós temos a parte com o câmbio, se você colocar na parte com opção Ré, ele vai aparecer aqui na multimídia para você ter as linhas de segurança para você fazer a utilização para estacionamento. E aqui nós temos a função B. Se você descer o câmbio todo para baixo aqui e deixar na opção B, nós temos aqui a opção para estar fazendo o recarregamento através do sistema de baterias numa descida de serra como freio motor, para poder estar fazendo, no caso, o recarregamento com o sistema de baterias. Freio de estacionamento que continua sendo manual, e aí nós temos esse detalhe black piano com esse outro detalhe cinza que faz o contorno aqui em volta do câmbio, com 2 porta-copos, descansa-braço, que nós temos a opção para estar puxando aqui uma tomada 12 volts e uma tomada 2.1 ampere USB com esse espaço para você estar utilizando.
A parte do revestimento do banco eu quero mostrar para vocês aqui os detalhes. E aí nós temos essa parte cinza mais lisa, aqui é uma parte mais pontilhada com essa linha aparente. Aqui na lateral também é cinza para trazer mais conforto aqui. E aqui no centro, até a parte de cima, nós temos esse detalhe bege com as perfurações. Realmente fica com o interior muito destacado. A parte com cinto de segurança para fazer o ajuste de altura e aquele detalhe bege, ele sai ali da porta, faz já o contorno aqui na parte do painel do veículo que realmente fica bem destacado. Aqui é com acabamento macio ao toque, com essa linha aparente, nós já temos esse acabamento black piano e também a parte aqui com esse filete prata que faz a volta ali no difusor do ar-condicionado. Aqui nós temos a tomada USB para fazer a conectividade através da multimídia com o seu smartphone e aqui nós temos a opção de abertura do porta-luvas, que ele vai cair bem devagar, bem progressivo, com um bom espaço. Aqui no painel nós já temos todo um acabamento macio ao toque, o alto-falante ali para ajudar no sistema de som. Aqui também nós já temos todo um destaque bem macio ao toque, o acabamento realmente é muito bom. E aqui os comandos iluminados com as 4 funções aqui para abrir os vidros elétricos com a função auto down, vai subir com um toque só, trava dos vidros, trava das portas, rebatimento aqui da parte do retrovisor, que você aperta o botão, ele vai rebater aqui de forma eletrônica. Se você deixar nessa opção A, vai deixar meio a meio aqui, quando você acionar o alarme do carro, ele vai fechar os retrovisores de forma automática. E aqui também nós temos essa opção para estar fazendo a regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Já aqui na parte do painel nós temos essa parte com esse detalhe para ajustar o facho do farol do veículo. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso no carro e você consegue colocar para cima ou para baixo para regular o farol. Já esse botão que está aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. É para você acionar o farol comutativo, farol alto e baixo automático. Quando você estiver passando por um carro, ele vai abaixar automaticamente. Quando o carro passar por você e ficar escuro de novo, ele vai acionar o farol alto automaticamente. A sua direção é eletroassistida, nós temos regulagem de profundidade e também regulagem de altura. Nesse volante multifuncional, esse acabamento aqui em couro, com a linha aparente, esse detalhe prata que faz o contorno na parte aqui do volante com o logo cromado da Toyota. Comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui nós temos o comando do computador de bordo do painel, que são 16 funções. Aqui do outro lado nós temos o comando do modo de rádio ou a música que você está ouvindo e para passar as estações ou passar as músicas. Aqui nós temos a parte aqui com o sistema Toyota Safety Sense também, e esse aqui é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está numa faixa a 100 km por hora e não muda de faixa e o carro à frente está a 80 km por hora, o carro vai se igualar à velocidade do veículo que está à frente. Caso você não veja, ele vai fazer até a frenagem automática para se igualar a essa velocidade. É um sistema interessante. Já esse outro botão aqui é a parte com alerta de mudança de faixa. Então, se você não der a seta para o lado esquerdo ou para o lado direito, indicando que você quer sair da faixa, ele vai acionar um alerta sonoro e também um alerta visual no painel, indicando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem um assistente de permanência em faixa. Ele vai fazer certas correções ali para que você não saia da faixa de rodagem. O mais interessante aqui é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar um veículo vindo à sua frente. Se você não tomar uma medida evasiva, uma medida protetiva, o carro vai também soar um alerta sonoro e um alerta também na parte do painel. Se você não tomar essa medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática, evitando que você tenha uma colisão ou até danos maiores ao veículo e você que está conduzindo. Aqui a parte do painel, como eu mostrei para vocês antes, ele é digital. Então nós temos aqui a parte analógica com a parte indicando o sistema de bateria se está carregado. Aqui do outro lado nós temos o arrefecimento do motor e aqui a parte com o medidor do tanque de combustível. Já que ao centro é uma tela de 7 polegadas, então nós temos ali a parte com o sistema digital, que você consegue estar fazendo a opção. Se você quiser colocar analógico digital, você consegue também, depois eu vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui o odômetro total, temperatura exterior, e aqui nós temos também trip A, trip B, e se você colocar para baixo o modo de condução, que você consegue colocar no modo Eco para trazer mais economia para quando você estiver utilizando o veículo. Se você colocar para o lado direito, aqui nós temos um indicador do sistema de faixa, se ele está ativo ou não. E aqui, se você colocar para o lado direito mais uma vez, essa pasta com o que está passando na rádio, o que está passando no seu aplicativo para você acompanhar. Se você colocar para o lado mais uma vez, nós temos o sistema de baterias. E se você colocar para cima, nós temos aqui a viagem
referente à distância, tempo percorrido, tempo de cruzeiro, que você consegue fazer o acompanhamento. Se você colocar para o lado mais uma vez, todas as configurações do veículo está aqui nessa pasta. Então você consegue ligar os sistemas de segurança, sensores de estacionamento referente ao BIP. E se você descer aqui para configurações e segurar o botão ao centro, nós temos aqui um modo de idioma, modo de unidades e aqui modo de economia e um medidor. Esse tipo de medidor que eu falei para vocês, você coloca digital ou analógico, que é o que eu vou fazer agora, e já vai aparecer ali o velocímetro da forma analógica, porém de forma digital ali na tela. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, e aí nós temos aqui a pasta informativa do veículo, tudo que é mensagem importante, cinto de segurança que não foi colocado, alarme que não foi colocado, teto que não foi fechado, ele vai aparecer. Foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês do painel. Aqui já na parte de cima nós temos o retrovisor, que é fotocromático, temos as lâmpadas aqui para poder estar acionando na parte do teto, a parte aqui também com um alarme volumétrico aqui no interior do veículo, basta você estar acionando quando você deixar algo que se mova aqui no interior. O quebra-sol com esse detalhe também bege, que você puxa o espelho e ele vai acionar a lâmpada de forma automática, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. E aqui a parte com os comandos do teto solar, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer a abertura. E aqui nós temos essa parte para estar puxando, para estar fechando, caso você queira menos luminosidade no interior. Se você estiver fechando o teto e colocar a mão aqui, ele tem um sistema anti-esmagamento. É um sistema de segurança muito interessante no carro, com certeza. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium, dessa versão topo de linha do Corolla. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Iruan Souza, da cidade de Conceição de Canindé, em Piauí. O segundo salve de hoje vai para Zé Carlos, da cidade de Arapiraca, em Alagoas. E o terceiro e último salve de hoje vai para Luzieta Alencar, da cidade de Guaraí, no Tocantins. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!